Abra a tua Bíblia no livro dos Salmos. Chegamos hoje no Salmo de número 125. Nós estamos fazendo uma série nos Salmos da peregrinação. Esse conjunto de salmos que começa do Salmo 120 ao 134. São 15 salmos que o povo de Israel cantava enquanto caminhava para o templo. Por isso chamado de Salmo da peregrinação, ou da caminhada, ou da romaria, ou dos degraus, já que estavam subindo o monte, enfim. Os salmos de peregrinação apontam para a nossa peregrinação. Da mesma forma que os judeus caminhavam para Jerusalém, nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. As dificuldades que eles enfrentavam em sua caminhada são as mesmas que nós enfrentamos em nossa caminhada. Então, cada domingo, nós estamos vendo um aspecto dessa peregrinação, dessa caminhada cristã. Hoje chegamos no Salmo 125, onde falaremos da segurança, ou da falta de segurança, ou do desejo por segurança. Salmo 125, a partir do versículo 1, diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto os que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-ás, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque mais uma vez nós tivemos a chance de ler um trecho, uma porção das Sagradas Escrituras aqui nesse lugar. Porém, agora nós clamamos pela iluminação do Espírito Santo, para que consigamos entender. Se o Espírito Santo não trabalhar em minha vida, nesse momento, na vida dos meus irmãos, poderosamente, nós passaremos os próximos minutos aqui em vão. Que não seja assim, ó Deus. Que seja mais uma daquelas manhãs que a tua igreja é edificada e o teu nome é glorificado através da exposição da tua santa palavra. Fale conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Preciso mencionar a presença de amigos aqui lá de Santa Cruz da Serra. Você pensa que mora longe? Meus amigos que vieram lá de Santa Cruz da Serra, do bairro São Judas Tadeu. Uma maravilha, sempre uma alegria ver vocês. Queridos, vamos pensar em dois cenários hipotéticos. Dois cenários. O primeiro cenário é o seguinte: imagina se você tivesse nascido em um país muçulmano, daqueles em que a fé cristã ou qualquer outra fé, sem ser o islamismo, é proibido. Pense nessa possibilidade. O detalhe é que normalmente em um país muçulmano, quem nasce no país desse já é muçulmano, já pertence ao islamismo. Não se escolhe uma religião. A pessoa não escolhe uma religião, a família não escolhe uma religião, as pessoas já nascem com uma religião definida. Mas pense na possibilidade de você ter nascido nesse cenário e em algum momento, de alguma forma, você se converteu ao cristianismo. Há servos de Deus lutando nessas regiões. Há servos de Deus trabalhando de forma a arriscar a própria vida em países fechados, como esses que eu estou citando aqui. E de alguma forma, a pregação do Evangelho chegou até você e você se converteu a Jesus e agora você está em sérios apuros. Em sérios apuros. Porque em alguns países muçulmanos a presença de cristãos é até tolerada. Que se tolera a presença em alguns países muçulmanos, desde que não se pregue o Evangelho, desde que não haja proselitismo. Eu estou falando dos mais abertos, né? Dos países mais abertos. Então, normalmente, em um país, em uma nação como essa, se uma pessoa se converter, a melhor coisa que ela faz é não se reunir com a igreja. E se ela se reunir com a igreja, ela vai colocar em risco a vida de seu. Pessoas são expulsas de casa,
são condenadas à morte por causa de sua fé em Jesus. Esse é o primeiro cenário apenas. Agora pense em um segundo cenário, pense em uma situação mais próxima da gente, morando aqui mesmo no Brasil. Um país fundado por cristãos católicos, evangelizado e desenvolvido também antes, um país que foi governado por uma dinastia cristã. As nossas leis, nossa Constituição foram elaboradas sobre valores cristãos, a educação era com princípios cristãos também, porém, agora vivemos em uma decadência moral que jamais imaginaríamos. Os fundadores dessa nação jamais imaginariam que chegaríamos ao ponto que nós chegamos como povo. Quando lançam-se fundamentos sólidos, a ideia que se tem é que vão colher, que a colheita será muito boa, que ali nasceria um povo com outras características, e não da forma que se tornou o nosso povo. Qual é a diferença, qual é a semelhança, melhor dizendo, entre o nosso cenário, o cenário brasileiro atual, e o cenário em um país muçulmano, o primeiro cenário que nós pensamos? Qual é a semelhança? O que une as realidades? Queridos, nos dois casos, tanto aqui no Brasil, em uma nação islâmica, a tragédia é que o governo é exercido por homens ímpios, tanto aqui quanto lá. Ímpio é aquele que pratica impiedade, obviamente. É o mesmo que perverso, cruel, é a pessoa que rejeitou o caminho, a palavra, os preceitos do Senhor, que não teme a Deus e despreza o que é correto. Segundo a Bíblia, esse é o ímpio. E sendo bem honesto, esse é o perfil médio de nossos governantes em todas as esferas, por toda a história, não é verdade? E poucas coisas são mais terríveis para um povo do que governantes ímpios. O grande sábio disse em Provérbios 29 que quando o ímpio governa, o povo geme. Bem, aqui no Salmo 125, o povo estava vivendo justamente essa situação. O governo de ímpios. Ímpio tinha chegado ao trono que um dia pertenceu a Davi. Um dia pertenceu a Salomão. E só sabemos disso porque no versículo 3 nos dá essa informação. O versículo 3 diz assim, ó: o cetro dos ímpios não permanecerá justos. Cetro na Bíblia é símbolo de governo. Então é muito provável que esse salmo tenha sido composto em um tempo que o povo era governado por um rei ímpio. Aí quando a gente olha para a história somente de Judá, somente do Reino do Sul, somente de Jerusalém, encontramos reis como Roboão, Abias, Jeorão, Acasias, Manassés, Amon, Jeoacás, Jeoaquim, Zedequias. Foram 12 reis que não temiam o Senhor e governaram em Jerusalém. Depois, o reino, a Terra Santa foi dividida entre os rebeldes do norte e o reino do sul. Aconteceu com o reino do sul, a sede, a capital era Jerusalém. Os descendentes de Davi continuaram reinando em Judá, no trono em Jerusalém, porém oscilavam entre bons e maus reis. No Reino do Norte só foi rei ruim o tempo todo. Acho que foi 24, 23 reis que não temiam o Senhor. Mas no Reino do Sul oscilava entre o rei bom, reis magníficos como Joás, como Ezequias. Foram reis fabulosos, reis que temeram a Deus e que trouxeram avivamento para a Terra Santa, mas tiveram 12 homens reinando em Jerusalém que desprezaram. E um fazia algo pior. Desses homens citados aqui, Manassés, Amon, eles profanaram o templo do Senhor, introduziram o culto pagão no templo de Deus. Alguns deles sacrificavam os próprios filhos. Lotaram Jerusalém, lotaram Judá de postes ídolos, de altar de idolatria. Enquanto um desses reinava,
alguém compôs o Salmo 125. Então, quando esse salmo foi escrito, a iniquidade era tão intensa, a corrupção, vê se a gente consegue começar a se identificar, né, com esse contexto. A corrupção era que uma das preocupações do salmista era que os justos se contaminassem também com essa corrupção e passassem a praticar a impiedade também. O receio do salmista era que os justos se corrompessem, ou por causa do exemplo, dos temores o salmista tinha. Os justos poderiam se corromper vendo em cima, ou por causa de governantes maus, a nação entraria em uma crise financeira tão aguda que justos começariam a praticar crimes também. O salmista. O versículo 3 todo diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ou seja, para que quem é honesto, quem é correto, para que o justo não se veja nem tentado e nem de alguma forma constrangido a começar a praticar iniquidade também. Era a preocupação do salmista. Que pessoas justas poderiam ser coagidas pelo mau exemplo a também tornarem-se desonestas. Ou pessoas justas, por passarem necessidades, poderiam ceder à tentação de também praticar a iniquidade. Uma preocupação correta, honesta, não é verdade? Mas quem escreveu esse salmo não se desesperou. Mesmo nesse cenário caótico de um rei ímpio, de um governo no trono de Jerusalém, e com a possibilidade de toda a nação também começar a ceder a práticas desonestas, o autor do Salmo 125 não se desesperou. No lugar de se desesperar, o salmista firmou sua esperança em 3 certezas. O salmista ele fez essa oração, onde ele expressa pelo menos 3 convicções, 3 fundamentos, 3 bases, onde ele poderia firmar sua fé. 3 pedras, 3 rochas sólidas, 3 afirmações poderosas, onde ele poderia descansar mesmo nesse cenário caótico e com a expectativa ainda pior do que já estava acontecendo. A expectativa era muito ruim. 3 convicções desse pequeno salmo. 3 certezas que demonstram o cuidado de Deus na vida de seus filhos, ainda que vivendo sob o governo de homens ímpios. Primeiro, o salmista a proteção de Deus. Vamos ver aqui no Salmo 125. O salmista tinha certeza da Deus. E o salmista tinha certeza da preservação de Deus. Se você gosta de anotar, o salmista tinha certeza que Deus protege, prover e preserva. Provisão e preservação. Vamos ver cada um desses pontos aqui no Salmo 125. O autor bíblico inspirado, ele expressa primeiramente sua confiança na proteção divina, do versículo 1 ao versículo 2. Eu vou ler novamente. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre, somente até aqui por enquanto. Irmãos, são incontáveis as vezes que o Senhor, através de sua palavra, garante proteção ao seu povo. Salmo 33:20 diz que ele é o nosso escudo. Salmo 16 diz que ele é o nosso refúgio. Salmo 91 diz que ele é o nosso esconderijo, nossa habitação, e que não seremos atingidos. Provérbios 2 diz que o Senhor protege quem anda com integridade. Salmo 121, que lemos hoje, diz que ele é o guarda de Israel. Temos garantias por toda a palavra de Deus dessa proteção divina na vida de seus povos, na vida de seu povo.
Não temos dúvidas de que o Senhor protege o seu povo, mas o que o Salmo de hoje nos ensina é como Deus protege o seu povo. O Senhor protege o seu povo, em primeiro lugar, fortalecendo. Olha a primeira forma do Senhor proteger a sua igreja, o seu povo, fortalecendo esse povo. Assim diz o versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O monte Sião é uma rocha sólida que penetra a terra. Foi o lugar escolhido por Deus para a construção do templo. Como lugar de habitação de Deus, ele representava estabilidade, ordem e perseverança. Além do monte Sião ser uma rocha sólida, humanamente inabalável, havia ainda o fato de que foi no alto do monte Sião que Deus estabeleceu para construir o templo aqui na terra. O raciocínio de qualquer judeu era lógico. Se o templo de Deus está aqui, se Deus habita nesse lugar, jamais seremos abalados. Aqui no primeiro versículo desse salmo diz que os que confiam no Senhor são assim, com esse monte. O interessante é que os que confiam no Senhor serão como os montes Sião, como o monte Sião. O texto sagrado não diz que os que confiam no Senhor deveriam ser como o monte Sião. O que o texto diz é que os que confiam no Senhor são, é agora, é no presente, não é uma promessa, não é uma possibilidade, não é uma expectativa, não é um desejo ardente do coração do salmista, mas é uma constatação. O salmista olha para aquele povo que confiava no Senhor, o salmista olha para a multidão de irmãos, e ele faz essa constatação: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião. São pessoas que mesmo debaixo do governo ímpio, nunca esqueça o contexto, são pessoas que permanecem fortes, inabaláveis, estáveis, como o monte Sião. É lidar com alguém cheio de instabilidades, né? A instabilidade é tanto transtorno em nossa vida e pode ter muitas causas, obviamente, mas a gente testemunha como uma pessoa extremamente instável em sua fé. Eu não estou falando aquele super crente, a gente não acredita nisso, né? Que existe ser tão forte, nunca fraquejar, nunca chorar. Mas o que nós percebemos que o salmista está tratando é de um tipo de gente que, por confiar inteiramente em Deus, dá o testemunho de alguém que não se abala, estável. Precisamos entender bem essas palavras para a gente não sair daqui acreditando que há força em nós mesmos. Não é isso. Esse salmo não estava incentivando os peregrinos a procurarem forças dentro deles mesmos para continuar a caminhada. Isso é conversa fiada. Não tem força dentro de você. Não tem força dentro de mim. Não há força em nós. O que depender de nós, a gente vai cair no primeiro obstáculo, na primeira pedra, no primeiro tropeço. O texto não diz que os servos de Deus são fortes o suficiente. O que o texto diz é que os servos de Deus só são fortes como o monte Sião enquanto confiam no Senhor. Então, forte é o Senhor. A rocha é o nosso Deus. É Ele quem fortalece. É nele que devemos confiar. Nunca, jamais, em hipótese alguma, em nossa própria força.
Ainda falando de proteção, o Senhor protege o seu povo, além de fortificando, o Senhor também protege o seu povo nos rodeando. Percebeu isso no texto? Versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Agora ele começa a falar de outro monte. Primeiro ele falou do Monte Sião, inabalável, né? Agora ele olha para a cadeia de montes ao redor. A cidade santa foi edificada, rodeada por montes, protegida por uma região montanhosa. Era essa região montanhosa que servia como proteção contra os inimigos. Nenhum inimigo, nenhum adversário, nenhuma nação cidade a Jerusalém. Jerusalém estava protegida por uma cadeia de montanhas. Segundo o texto, é assim que o Senhor também nos protege. Vamos entender melhor como é que o Senhor está ao redor do seu povo. Em outros salmos, eu não preciso abrir, o Salmo 34, versículo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Percebam que no Salmo 37, Davi não disse que os anjos do Senhor acampam. Isso está na linguagem popular, a gente fala assim, né? Porque os anjos do Senhor acampam, né? O que Davi disse é que o anjo do Senhor acampa. O anjo do Senhor é uma figura que aparece várias vezes no Antigo Testamento e nem sempre atenção. Diferente de outros anjos, o anjo do Senhor normalmente é uma forma de descrever, de fazer referência ao próprio Deus. Eu vou dar alguns exemplos. Em Êxodo 3:2, quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés, era Deus falando com Moisés. Normalmente o anjo do Senhor está em letras, a palavra anjo aparece em letra maiúscula, inicia com letra maiúscula. O texto de o Senhor apareceu a Gideão, era o próprio Deus aparecendo a Gideão. Então aqui no Salmo 34, apesar da diferença de grafia, Davi pode estar se referindo também ao próprio Deus. Quando ele diz que o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. É Deus quem acampa. Irmãos, é Ele. É o Senhor. É o Senhor quem acampa ao redor de seus filhos, os protegendo exatamente como os montes em redor de Jerusalém, fortes, inabaláveis e para sempre. Será que é interessante? Será que é importante? Será que faz algum efeito positivo em nossa vida a gente ter essa consciência de que o próprio Senhor Jeová é acampado ao redor da minha vida? Vou ser sincero. Se fosse um anjo, para mim já estava tudo bem. Já estava de bom tamanho. Né? Um anjão maneiro lá, me protegendo o tempo todo. Mas o texto diz que o Senhor acampa ao nosso redor. O Jeová, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo. Se a primeira convicção do salmista era a certeza da proteção, a segunda convicção do salmista era a certeza da provisão. Mesmo debaixo de um reinado corrupto, de um governo corrupto, Deus proverá. Versículo 4. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Normalmente, no Antigo Testamento, orar ao Senhor pedindo que Ele faça o bem era o mesmo que invocar as bênçãos prometidas na aliança. Já estudamos muito sobre a aliança do Senhor. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, não iremos ler, encontramos uma lista de bênção que o Senhor prometeu aos que fossem os termos da aliança. Eram bênçãos decorrentes da obediência. É isso que o salmista está invocando aqui, as bênçãos da aliança. É como se o salmista estivesse dizendo o seguinte: Pai, mesmo debaixo de um governo corrupto, mesmo debaixo de um governo ímpio, nós confiamos, Pai, que o Senhor irá nos abençoar, irá prover o necessário para cada um de nós, porque nos mantemos fiéis aos termos. Essas eram as bênçãos que o autor pedia.
para aqueles que fossem, como o texto diz, bons e retos de coração. A terceira convicção do salmista, depois da certeza de provisão, era a certeza da preservação. Versículo 5 diz assim: quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Irmãos, nesse momento o salmista fala de um tipo de pessoa que é o contraponto, o contraste, o extremo oposto daquele que confia no Senhor. No início do salmo ele fala daquele que confia no Senhor, não é verdade? Mas ele, no final ele fala desse tipo de gente que ele descreve como sendo os que se desviam para as sendas tortuosas. Então, de um lado temos os que confiam no Senhor e do outro lado os que se desviam para as sendas tortuosas. Os que se desviam tortuosas não são aqueles que simplesmente cometeram algum pecado, porque senão seriam todos, não é verdade? Mas os que se desviam para as sendas tortuosas são aqueles que vivem já debaixo da iniquidade, que praticam a iniquidade e que amam a iniquidade. É o irrecuperável aos nossos olhos, pelo menos. É aquele tipo de gente que não se envergonha mais da iniquidade. É aquele tipo de gente que tem até certo orgulho no prazer que comete, no pecado que comete. Que tem orgulho, que perdeu toda a vergonha, que fala dos seus erros, fala dos seus pecados com uma tranquilidade, até com um tipo de né? Aquele que era o tempo bom. Eu me lembro há pouco tempo uma figura pública, não tão famosa, comentando como que ele burlou as regras de um restaurante, levou a filha no restaurante, naquele restaurante quem fizesse aniversário ganhava, não pagava a conta, né? Então ele está lá com a filha dele, falou que era aniversário e ganhou o desconto. A filha dele estava constrangida e ele publicou isso na internet, como se fosse uma grande vantagem, ele posando, desperto. E é interessante, antigamente as pessoas tinham vergonha de um ato como esse, cometiam um ato assim, dava seus trambiques, era cambalacheiro, mas isso tudo de forma escondida, no oculto. Mas há pessoas como, de repente, alguns nos dias de Davi, que tinham prazer de dar publicidade às próprias iniquidades. Não eram pessoas que simplesmente pecavam, mas eram pessoas que tinham prazer no pecado, que perderam todo o senso de temor a Deus e de vergonha também. Esses eram os que andavam por sendas tortuosas. Segundo o salmista, o Senhor levá-los-á. O Senhor dará um fim a esse povo. O Senhor irá colocar um ponto final na trajetória daqueles que andam em sendas tortuosas. O povo de Deus. Haja manutenção para o povo de Deus. Então, para preservar o seu povo, para preservar o seu povo, Deus cuidará pessoalmente do perverso. Deus cuidará pessoalmente dos governantes ímpios. E assim, separando os que confiam, os que andam por sendas tortuosas, Deus vai preservando o povo que ele escolheu. Que maravilha. Que maravilha. Um Deus que protege, provê e preserva. Protege, provê e preserva. Esse é o Salmo 125. É óbvio que a doutrina central do Salmo 125 é que Deus cuida do seu povo. Com proteção, com provisão e com preservação.
Podemos agora fortalecer nossa fé lembrando de alguns momentos que a Bíblia nos garante esse cuidado de Deus. O autor do Salmo 125 não está sozinho. O que mais encontramos nas Escrituras Sagradas é o Senhor prometendo essa proteção, essa provisão, essa preservação. Salmo 40, versículo 17 diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Maravilha, né? Salmo 32, 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hebreus 13, 6. Assim, afirmemos confiantemente, o quê? O Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Isaías 43, de 1 a 2. A tua Bíblia para acompanhar. Isaías capítulo 43. Isaías 43. Isaías 43. Eu quero ler contigo esse texto. Mas agora, assim diz o Senhor, é isso que está aí na tua Bíblia? É? Vamos ler junto? Você que encontrou o texto? Pode ter alguma variação aí. Você lê comigo? Vamos juntos. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacob, e que te formou, ó Israel. Não, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que promessa, não é verdade? Que promessa. Veja que a promessa de Deus não é que não haverá fogo nem enchente. Não é isso. Deus não está prometendo que não haverá chamas. O que Deus está prometendo aqui é que estará conosco, mesmo nesse período. Mesmo nesse momento. O que mais chama atenção aqui e que dá pano para manga, né, é o tu és meu, né, Sérgio? Igual aquele texto, aquele detalhe que o irmão Sérgio lembrou aqui da aula de hoje, quando ele escolheu quem ele queria somente. Tu és meu. Esse é o ponto central dessa mensagem de Isaías. Por que que ele protege? Por que que ele provê? Porque não há a menor possibilidade de um filho de Deus se perder na caminhada. Porque não existe a menor chance de alguém se afastar de Deus ao ponto de se perder ou de morrer perdido. Derrotado para sempre, cair e jamais se levantar. Porque nós temos um dono. Tu és meu, é o que disse o Senhor. Ele guarda, ele protege, ele preserva, ele rodeia, ele envia anjos, ele mesmo acampa. Porque ele não está lidando com uma pessoa qualquer. Eu e você não é mais um número, um CPF, num cadastro de... Ele não trata conosco de uma forma impessoal. Não é esse o nosso Deus. Ele conhece exatamente você, a tua história, a tua vida, as tuas fraquezas, os teus pecados, os teus meios, tudo que você faz de bom ou de ruim. Ele conhece exatamente você da forma que você é. E ainda assim, ele diz o seguinte: tu és meu.
Por isso que ele não perde. Por isso que ele não esquece. Por isso que ele não dorme. São promessas consoladoras de Deus, que aponta para um cuidado que nunca acaba. Ah, queridos, mas aqui no Salmo 125 também tem evangelho. No versículo 4, o salmista pede para o Senhor fazer bem aos bons e retos de coração. Já falamos que o salmista estava invocando as bênçãos da aliança, as bênçãos de Deus prometidas a quem obedece os termos da aliança, ou seja, aos bons e aos retos de coração. Só temos aqui um problema. Nós não somos necessariamente caixa. Nós somos os bons e retos de coração. Somos. Enquanto eu falo, você já está pensando dos pecados que você cometeu essa semana. Alguns sem vergonha já estão programando os pecados da semana que vem. São bons, não somos retos de coração. Então, se dependesse de nós, nós jamais receberíamos os cuidados de Deus, sua proteção, sua provisão e sua preservação, jamais. Jamais teríamos sido alcançados por essas bênçãos. Se dependesse de nossos próprios méritos, se dependêssemos da forma como nós praticamos ou vivemos a nossa vida cristã, jamais receberíamos esse tipo de proteção divina. Mas graças a Deus, não são nossas virtudes que Deus leva em conta na hora de relacionar-se conosco. Não é. Deus não olha para a nossa história, não olha para hábitos, méritos que Deus leva em conta na hora de os cuidados por Deus. Nós recebemos as bênçãos prometidas na aliança unicamente e tão somente pelos Jesus. Foi o que ele fez que nos habilita a receber a provisão divina. Olha que fantástico. Deus, ele olha para a gente e não merecemos, mas ele olha para Cristo e ele merece. E por causa de Cristo nós somos alcançados. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus, ele proveu o necessário para a nossa vida. Por causa de Jesus, nós somos preservados. Tudo por causa de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Ah, queridos. Só assim nós podemos nos aproximar de Deus. E Deus pode se aproximar da gente. Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 13. Eu vou ler para os irmãos agora na versão NVI. Atos 13, do versículo 38 e 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados de vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. O escritor, o texto bíblico, melhor dizendo, está nos lembrando da eficácia da obra de Jesus em nosso favor. Então, basta crer em Jesus para recebermos sua justiça. E então estaremos aptos a recebermos também os cuidados de Deus. Mas sem Jesus é impossível. Sem Jesus não há proteção, provisão e preservação. Sem Jesus não tem. Eu preciso terminar com algumas aplicações. Terra, a tua tarefa não é se como Monte Sião. A gente não pode sair daqui dessa manhã crendo que agora eu tenho que me tornar forte como Monte Sião. É uma tarefa impossível para a gente.
A nossa tarefa é confiar no Senhor. É possível que gastemos muito tempo na tentativa de fazer por conta própria. Na tentativa de se fortalecer, pode cair na armadilha do legalismo, do moralismo. O que é isso? É você acreditar que pode alcançar os favores de Deus através de ações praticadas por você mesmo, sendo bonzinho, por exemplo, praticando as boas obras, fazendo as disciplinas espirituais, cumprindo suas obrigações religiosas. Mas não é cumprindo rituais religiosos que nos fortalecem, confiando no Senhor que nos tornamos fortes. Não me entenda. Não abra mão de sua vida de oração, meditação na palavra, não abra mão de auxiliar o necessitado, da comunhão dos irmãos, mas nada disso faz sentido se você não depositar em Deus sua confiança. Somente praticar essas boas obras, essas boas ações, exercer essas disciplinas espirituais, como se nós pudéssemos alcançar o favor de Deus por mérito próprio, isso é religião. Não é o que nós praticamos. O que nós acreditamos é que nós podemos praticar isso tudo, como fruto de corações gratos a Deus. Mas o que nos fortalece de verdade é a confiança que nós temos no Senhor. Em segundo lugar, como podemos apenas declarar que confiamos no Senhor? Precisamos viver testemunhando essa confiança. Quando nos desesperamos por causa de uma crise econômica, por exemplo, ou de uma má notícia, ou de uma tragédia humanitária, ou como no texto, no Salmo 125, por causa de um governo ímpio, acabou mal testemunho ao nosso redor. Preste atenção. Uma sociedade apavorada precisa olhar para a igreja e perceber que os que confiam no Senhor são como não se abala. Parentes precisam olhar para você e perceber que os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala. Colegas de trabalho apavorados precisam olhar para você e constatar que os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala. O teu patrão, o teu chefe apavorado precisa olhar para você e perceber que os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala. Amigos, vizinhos apavorados precisam olhar para você e perceber que os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala. Seu marido, minha irmã, tua esposa, meu irmão, seus filhos, seus netos, seus pais, apavorados, precisam olhar para você e perceber que os que confiam no Senhor são como um monte Sião. Que responsabilidade! Mas a nossa responsabilidade não é não nos abalarmos. A nossa responsabilidade é confiar no Senhor. Música, por favor.